Isso, bora lá. Então, gente, eu vou falar um pouquinho aqui agora para vocês de como que a gente vai entender os números negativos. Esses números são importantes e o Heitor pode até contribuir aqui muito também na história da matemática, né? Esses números não foram números assim que foram bem entendidos ou bem aceitos pelo homem, não, né? Demorou um pouquinho para essa ideia poder ser aceita, né? Essa ideia de número negativo, né? Até então você conhecia os números naturais, né? Que era 0, 1, 2, nem o zero, né? A partir do número 1, na verdade. E aí, com essa coisa do homem precisar, né, de representar outros tipos de situações, que hoje a gente usa muito, né, surgiu a necessidade da gente trabalhar com essa ideia de número negativo, tá? Então, esse textinho aqui é um diálogozinho aqui que vai ajudar a gente a refletir um pouquinho sobre isso, né? Então, vamos entender o balãozinho aqui, ó. Vamos lá. Os números naturais, aqueles usados em contagens e para representar algumas medidas, estão representadas nas situações abaixo. Ó, tá falando de número natural, né? Então, vamos ver aqui. Devo chegar às 17 horas. Ou usou o número 17 para falar do horário, né, que vai chegar. Nossa, ainda há 3 pessoas na minha frente. Então, usou o número 3 para localizar, tá vendo? Olha lá, tem 3 pessoas na frente dele, de fato. Ah, bom dia, vou querer 2 refrigerantes, um salgado e um pão de queijo, olha lá. Usando os números para poder representar quantidades de coisas que ele está pedindo no lanche. Então, é interessante aqui, porque a gente usa os números hoje no nosso dia a dia, sem sequer perceber. Fica uma coisa tão natural para a gente, que a gente nem, né, percebe que está usando o número. Imagina se não tivesse número, né? Como é que ia ser? Tem até um documentário que o Heitor uma vez passou para os alunos dele, que eu peguei até emprestado, falando como é que seria o mundo se não tivesse número, né? Como é que a gente ia é, se comportar no nosso dia a dia. Então, essas afirmações nos deixam, não deixam dúvida quanto ao significado, pois os números naturais envolvidos definem perfeitamente a quantidade que expressa. Porém, existem outras situações em que o número natural não é suficiente para expressar o que a gente deseja. Vamos ver isso? Então, vou passar aqui para a gente ver. Olha aqui, ó, um exemplo clássico. Ó lá. Quando afirmamos que um termômetro marca uma temperatura de 10 graus Celsius, olha lá, 10 graus Celsius, tá vendo? Assim que representa com esse Czinho, ó, afastado de zero, não deixamos claro se estamos nos referindo ao ponto A ou ao ponto B representado abaixo. Olha que interessante, ó. Você está falando que ele está 10 graus Celsius afastado de zero. Mas afastado para cima ou afastado para baixo? Tá? Então, o zero é uma referência para a gente, né? Dentro dessa questão aqui do termômetro, por exemplo, ou até mesmo dentro da questão de número, para a gente poder a gente ter uma relação, né, de posição, ok? Então, vamos entender. A temperatura de 10 graus acima de zero indica mais 10. Significa que está com uma temperatura, né, de 10 graus positivo. Se eu tiver com uma temperatura 10 graus abaixo de zero, significa que eu estou com uma temperatura negativa, ok? Então, ó, o acima de zero positivo ou abaixo de zero negativo. Olha aí a necessidade da gente usar um novo número para representar uma situação. Então, ó, para eliminarmos essa confusão, antepomos o sinal de mais, à medida que está acima de zero, e o sinal de menos quando está abaixo de zero. Então, aqui é um exemplo para a gente poder já começar a citar como é que usa o sinal de menos e o sinal de mais, como foi lá no saldo de gols, né? Então, mais para os positivos e menos para os negativos, tá bom? Algumas situações a gente pode deixar o sinal de mais sem ser colocado, tá? Então, tem aqui uma observação, é facultativo você colocar ou não o sinal de mais. Então, se eu escrevo 10 ou mais 10, é a mesma coisa. Agora, se eu escrevo menos 10, já é uma representação diferente. Tá? Eu estou colocando um número negativo aqui. Bacana? Alguma complementação aí, Legal. Heitor? Não, é isso mesmo. É interessante quando você diz no início, é a questão da necessidade mesmo, né? Porque, assim, hoje em dia a gente já tem nosso sistema de numeração bacana, a gente já tem os conjuntos bem definidos, né? Mas isso é Isso. coisa recente, né? Se você for olhar a história, né, da humanidade, né? É assim, tudo organizadinho dessa forma, né? Assim, os números naturais, os números inteiros, né, as representações negativas, é interessante que já se tem história datada que os chineses usavam isso já há muitos anos atrás, né?
Mas, assim, igual a gente tem hoje, bonitinho, né, que representar, tem muita gente que acha que assim, surgiu isso em pouco tempo, né? Mas não foi assim, né? Demoraram, Não. assim, bastante, demorou anos e anos, tá? Para a sociedade conseguir, né, desenvolver, né, essa escrita, tá? Primeiro, como o Rodrigo falou, o próprio zero, né? Era uma dificuldade muito grande, porque assim, não tinha símbolo nenhum para representar a questão do nada, né? Então, assim, você acha assim, e foi o grande pulo do gato, né? Essa representação do zero, né? Enfim, é isso aí, Rodrigo. A história da matemática é bonita também, tá? Depois a gente Isso, pode fazer é, um, um vídeo sobre isso, tá? Nossos isso. aulões aí, tá? Bacana. E o zero, né, então, o zero é um referencial, né? Então, só para vocês ficarem atentos aqui, ó, se você pegar um termômetro, é fácil você perceber que, ó, até aqui tem, cada pontinho desse aqui representa um grau, né? Então, por exemplo, aqui você tem 5 graus para cima, aqui você tem 5 graus para baixo, tá vendo? Então, é interessante aqui também que você pode observar que o zero ele é uma referência para a gente aí, tá bom? Então, vamos para frente aqui. Bom, os números positivos e os números negativos aparecem em muitas situações, como, por exemplo, também para indicar data, né? Que ó, na história, é muito comum isso, pessoas de ciências humanas, né, já devem ter mostrado para vocês, ó. O nascimento de Cristo, ele é o marco zero, né? Do nosso tempo aí, né? Então, você tem aquilo que aconteceu antes de Cristo e o que aconteceu depois de Cristo, né? Então, aqui, ó, olha que interessante aqui nessa linha do tempo, né? Olha lá, em 600 depois de Cristo, olha lá, no mais 600, os hindus já usavam quantidades negativas. Olha aí. Aqui, né? Em 400 antes de Cristo, olha lá o menos, ó, antes, menos. Os gregos não conheciam os números negativos. Tá vendo? Então, tá falando dos gregos, mas outras civilizações, né, como o Heitor já citou aí, provavelmente eu poderia usar sem que, né, ninguém soubesse da existência desses números. Então, na indicação também das altitudes, né, ou profundidades, né, em relação ao nível do mar. É muito comum você falar assim, aquela cidade ela está a nível do mar. Rio de Janeiro, por exemplo, é uma cidade litorânea, então ela está no zero, né, em relação ao nível do mar. Aqui em BH nós já estamos numa cidade mais alta, a gente está nas montanhas, então é uma cidade que está acima do nível do mar, né? E algumas cidades no mundo tem algumas depressões que estão abaixo do nível do mar, ok? É isso Então, aí, acontecem Rodrigo. algumas inundações nessas Como cidades, exemplo, inclusive. a Holanda, né? Os Países Holanda, ela, Baixos da Europa, isso, né? são os chamados Países Baixos, muito bem, que recebe esse nome justamente por isso, né, Heitor? É isso aí, Bom, Rodrigo. Interessante quando você coloca, só fazer uma complementação, porque bora. igual você disse, né? O zero aí, né? O zero é importante, porque observe você ver, né? Como você colocou aí o zero para nós, então é o nascimento de Cristo. Então, seria a data inicial, né? Então, É, aí seria o referencial, né? O marco aí, né? Como você colocou. isso, E lá na questão da altitude e profundidade, né? E o zero é o quê? É o nível do mar, né? Acima do isso. nível do mar, positivo. Legal. Abaixo do nível, né? Negativo. Só prestar atenção nisso, assim, tem muita gente que passa despercebido desse zero aí, mas ele é muito importante, né, Rodrigo? Ele é muito importante porque ele é uma referência para a gente, tá? E quando desenha-se uma reta como essa daqui, não importa muito a posição onde você coloca o zero. Se você colocar o zero mais lá na frente, ele é a referência lá na frente, ou lá atrás. É importante que ele vai te dizer quem está à direita e à esquerda dele. É isso que você tem que ficar atento. Os negativos e os positivos também dão uma ideia para a gente de referencial, né? Porque você pode dizer assim, olha, eu estou na horizontal, mas em qual sentido, né? Para a esquerda ou para a direita? Então, isso faz muita diferença quando a gente quer falar de localização, né? Para as pessoas poderem trabalhar. Nos jogos também a gente usa muito isso, né, Heitor? Vá para frente, vá para trás, vá para a direita, vá para a esquerda. Então, tem sempre essa questão do referencial, tá? Aqui uma outra explicação importante também, outro exemplo que a gente usa muito, que é a mufufa, né, a grana. Então, ó, chegou lá o dia do pagamento, a conta está zerada, não tem nada na minha conta, mas recebeu, a conta fica no azul, né? Fica positiva. Mas à medida que você vai gastando o dinheiro, ó, né, vai saindo. Então, o que entra é positivo, tá vendo? Ó, e o que sai é negativo. Ó. Então, vamos entender esse extrato bancário aqui de uma pessoa, ó, ela, no dia 1º lá, ó, de janeiro, ela tinha R$ 300 na conta. Aí no dia 5, depositou 250. Olha o que aconteceu com o saldo dela, ó. Pulou para 550. Por que aconteceu isso? Pegou os 300 mais 250. Depois, ó, ela sacou. O que é sacar? Tirou um dinheiro da conta. Pagou alguma coisa, ou foi lá na caixa, na boca do caixa, tirou um dinheiro. Então, ó, vai sair 350.
O que sai da conta, geralmente aparece um menos, ou um vermelhinho aqui, né? Então, vai tirar, ó, tinha 550, tira 350, ficou com 200, tá vendo? Então, a movimentação bancária é assim, ó, o que entra é mais, o que sai é menos. Então, é mais ou menos o que você, como se você tivesse no zero, que é nada, o que acrescenta vai para a direita, o que tira para a esquerda. Então, vamos sempre ter essa noção aí, tá bom? Então, é aqui, ó, o referencial é sempre a origem, que é o zero, tá? É quando você começa. Então, vamos fazer um exercício? Toda vez que aparecer esse bonequinho aqui, então, nas nossas atividades, nessa atividade aí, é a hora de você fazer a atividade, tá bom? Então, a questão 2, ó. Em cada caso, escreva um número inteiro com positivo ou com negativo. Ó, uma temperatura de 25 graus acima. Presta atenção nessa palavra, acima. Então, porque eu estou subindo. Então, acima de zero, ó, mais 25. Então, você vai colocar o número mais 25 aí para representar. Um saldo negativo de 15 gols, olha lá. O Atlético levou 15 gols. Que beleza. Então, menos 15. Tá vendo? Levou 15 gols. Ó, uma profundidade de 2.500 metros. Aí aqui, ó, essa profundidade, como nós estamos falando de profundidade, pensa, a gente está falando de quê? De descida, não é? Em relação ao nível do mar. Então, profundidade para baixo. Então, aqui, menos 2.500. E assim vai, né, Heitor? Colocando Não, mais ou beleza. menos. Bem tranquilo aqui, né? Não, eu gosto de falar o seguinte, Rodrigo, esse exemplo aí que você acabou de fazer, tá? Do dinheiro, todo aluno sabe, tá? Porque dinheiro, todo mundo sabe mexer, não sei se você já percebeu, né? Dinheiro Quando é está fácil. devendo, quando está tendo, quando alguém deve, quando alguém tem que pagar, tá? Isso aí. Então, o melhor exemplo de representar números inteiros e negativos é isso que você falou aí, tá bom? Isso. Crédito é mais e, ó, débito é menos. Tá bom? Igual, a minha conta tá igual essa H aí, tá bom? Beleza. Tá certo. Tá Um débito certo, de Rodrigo. R$ 600, mas vai melhorar. O negócio Vamos tá lá. feio. Vai Vamos lá. melhorar. Então tá, vamos lá agora, Rodrigo. Então é o seguinte, ó, vou fazer a questão 3, gente. O Cláudio é dentista e seu consultório fica em um prédio com 10 andares, tá? De salas comerciais e 4 andares de garagens no subsolo, tá? Então tem 10 andares de salas comerciais e 4 andares de garagem no subsolo, né? Hoje está muito comum, né, construir garagem nos subsolos, né? Observe o painel do elevador do prédio, tá? Então a gente tem esse painelzinho do lado esquerdo aí, tá bom? Então, como vocês podem ver, a gente tem o térreo, né? No caso, o térreo para a gente é a origem, tá bom? É o zero, tá? Acima do térreo, como você vai subir, né? Imagina que você quer ir para o oitavo andar, então você vai subir, tá bom? Imagina que você quer ir no andar menos 3, então você vai descer 3, tá? Imagina que você parou seu carro lá no menos 3, tá bom? E tem aquele botão bem importante ali da emergência, tá? Quem gosta de ficar preso no elevador, aperta a emergência ali que te ajuda, tá bom? Observa o painel do elevador do prédio, tá? Aí, letra A, qual o número indica o andar térreo, tá bom? Aí eu já acabei de dizer aí, né? Qual que é o referencial nosso, tá? É o térreo, né? O Rodrigo até colocou aí para nós já, tá bom? Letra B, quais botões do painel indicam o número de andares acima do térreo, tá? Então, quais desses botões aí que você vai apertar, você vai subir ao térreo, tá? Você vai estar no térreo, você vai subir, tá? Descreva todos eles, tá? Escrever Na todos, letra tá? C, na letra C, e quais indicam os andares abaixo do térreo, o subsolo, né? Então, quais são os números aí que a gente indica quando a gente vai descer, né? Tá no térreo, vamos descer, tá bom? Na letra D, gente, procure lembrar-se de outras situações em que você pode identificar, tá? O uso de números com sinais mais ou menos, tá? Será que existe uma situação no seu dia a dia aí que você se lembra, né? Que você tem que usar mais e menos? Tá bom? Então, usa a imaginação aí, tá? A gente já deu algumas, né? Só vou citar algumas que a gente deu aqui, né? A gente falou aqui sobre contas, né? A gente falou sobre altitude, né? A gente falou um pouquinho de temperatura, tá? E aí, usa um pouquinho da imaginação, tá? E cite para a gente aí mais um, tá? Exemplo, onde você pode usar, tá? O número de sinal menos, tá? Ou mais, tá? Isso Quer aí. complementar, Rodrigo? Não, tá ótimo, tá perfeito aí, a ideia é essa mesma, tá? Esse é um assunto importante, mas na frente nós vamos fazer algumas operações, né, Heitor, envolvendo esses números também, tá? Beleza. E tem o saldo de gols, né, também. Esqueci de falar que foi a primeira Saldo de atividade, né? gols, é verdade. Então, tá vendo, é muita coisa do dia a dia. É isso aí, Rodrigo. Então, obrigado aí. Essa é a dica 1, né? Do Dica material 1. 9.
Muito obrigado Até a aí e próxima, até daqui a a pouco. próxima. É a dica 2 aí. Valeu. Valeu, Um gente. abraço.